Alô, galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Bom, de quando em vez eu solto um vídeo, e esse aqui não é diferente, para falar sobre comentários nas minhas redes sociais, né? Então, vou passar agora a comentar, dar a minha opinião sobre os comentários dos inscritos, né? Bom, alguns criticam e continuam criticando sem conseguir entender por quê. Qual é o problema do Verratti jogar no Vasco? Né? Uns dizem que o time fica lento, que o time joga em função do Verratti, e o que a gente viu ontem não teve significado algum. Participou ativamente do primeiro gol, distraindo a marcação na corrida do Ryan, né? Acho que um ou dois jogos para trás tinha dado uma assistência para o Tietê, que saiu o gol, né? Tinha dado uma assistência, recebendo a bola do Tietê tocou para ele, o Verratti dá assistência para o atacante do Vasco fazer o gol, e ontem deu uma assistência ao PH, né? Então ele vem dando assistências aí. O PH não conseguiu fazer o gol, mas deixou o PH sozinho na projeção, né? Então o Verratti vem ajudando. Ontem fez gol por baixo, né? Vem ajudando por baixo, por cima, por fora, por dentro, assistência, participando dos ataques, dividindo a marcação, né? É importante esse jogador, não sei porquê, a cisma com o Verratti, né? Bom, é uma festa e os youtubers que cobram o Vasco, né? Que cobrem o Vasco, né? Já soltei um vídeo anterior, falei sobre lá o Fábio Azevedo, né? Canal Flu, falei sobre isso no vídeo anterior. Tem o Flávio Dias, né? Que é flamenguista. E tem o Mário Coelho, né? Que eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Apareceu aqui do nada para falar de futebol, né? E tem uns 2 anos isso, 2 anos e meio. Eu tinha esse vídeo registrado, né? Ele falando que o time do Vasco, tinha que pegar canja, né? E não cancha. Cancha em espanhol é jogo, é uma gíria. E o nosso Mário Coelho aí, né? Com vários e vários inscritos, é o maior canal que tem, né? É isso aí, são os youtubers que a gente tem. Com especulações, com fakes, né? Já estão colocando na capa agora, hoje não tem mais jogo, um mês parado, estão colocando as especulações, né? Daqui a pouco talvez Marinax e tal. Aqui não, né? Aqui nesse canal não faço isso em hipótese alguma, né? Vasco obteve ontem a primeira vitória fora de casa e sem jogar de forma reativa o tempo inteiro. Pressionou o São Paulo, né? No terceiro gol pressionou bastante, o gol saiu de uma falha que o Vasco forçou o São Paulo a errar. No primeiro gol, aquele arrasto, né? E no segundo, uma pressão também no zagueiro feita pelo Ryan e depois o gol do Nuno. Então o Vasco ganha fora de casa, sem ser aquele time reativo, medroso que a gente via com o Carille, né? No começo do jogo, soube sofrer um pouco e saber sofrer exatamente isso, passar por um momento ruim no jogo e depois dar as suas cartas. E o Vasco fez isso aí, né? E sem esquecer, como eu falei aqui, daqui a pouco vão ter capas de grego e tal. Aqui não, né? Aqui não. Bom, outro comentário lá nas minhas redes sociais, aqui em outras redes, né? Instagram, etc. Ryan. Não sei se é verdade, dizem que o Ryan tem proposta de 100 milhões. Estava até vendo um pedacinho hoje do Tricolor, né? O Fábio Azevedo, do canal Flu, né? Que hoje tem o Fanático Azevedo, Fanático Vascaíno, né? Canal Fanático Vascaíno, dizendo, não, porra, peraí. Com o Diniz, o Ryan vai valer o dobro dos 100 milhões. Achei um pouco forçado pensar que o Ryan, que eu defendo bastante, é um cria, vai evoluir muito, mas chegar a 200 milhões esse ano que vem, acho complicado, isso é muita grana, 200 milhões, né? E ele vai oscilar. Vai oscilar esse ano, vai oscilar ano que vem, ainda é muito garoto, né? Então eu não sei, queria a sua opinião, comenta aí. Vende agora se tiver realmente 100 milhões, para o Vasco fazer caixa,
espera chegar nos 200 milhões, projetada aí pelo Fábio Azevedo, né? Dá sua opinião aí. Outro comentário lá, eu falei o seguinte, o Vasco tem que se acostumar a ganhar. Ontem eu botei lá no título, Vasco é zebra, né? E muita gente não vê o vídeo, comenta pelo título, e aí, é claro, eu falo para a pessoa, vê o vídeo, não comenta só pelo título não, que você vai errar como errou, né? O Vasco ontem era zebra, 4 vezes o valor para a vitória do Vasco contra o São Paulo, né? Então o Vasco tem que parar de ser zebra, tem que se acostumar a ganhar, tem que se acostumar a competir, né? Mesmo fora de casa jogar para pontuar, para ganhar, e não aqueles times horrorosos que a gente via aí, né? Tentando fazer um alçapão em São Januário, saindo para jogar fora encurralado, com medo, querendo um empatezinho. Ruim de tudo, se não der para ganhar, empata, né? Mas tem muito time ruim aí que o Vasco pode ganhar, né? E com os times melhores, por que não aí tentar um empate, mesmo jogando fora, na casa do adversário, né? Bom, teve um comentário também aí, né? A fonte é Aqui Se Fala de Vasco. A fonte é Aqui Se Fala de Vasco. Esse youtuber aí, de vez em quando ele vai lá fazer perguntas nas coletivas, né? Não lembro o nome dele aqui agora. E ele está colocando aí, né? Que o Salgado não vai aceitar o deságio sobre os 25 milhões que o Vasco deve a ele. Essa é a fonte, é a notícia do tal do Aqui Se Fala de Vasco, né? Agora, uma coisa engraçada sobre isso é que o Vasco, através do Alain Belaciano, etc., compôs com dezenas de credores. Como assim compôs? Antes da recuperação judicial, você faz uma mediação, pega lá a assinatura do cara num contrato, né? E parece que o Vasco pagou 15 mil para quem aceitasse fazer o acordo, né? Para pegar sua assinatura, recebia de cara 15 mil e mais o seu crédito. Então o Vasco fez isso com muita gente. E hoje lá tá um prazo de impugnação das dívidas de crédito, né? Está um prazo de impugnação de credores que não existem ou que não existiram. Está um prazo para o credor que não apareceu ali dizer, olha, eu não estou nessa lista não, pode me colocar aí. Então hoje tem um prazo para os credores falarem, né? E o que causa estranheza é que o Salgado, se fosse vascaíno mesmo, né? Segundo aí Aqui Se Fala de Vasco canal, deveria ter composto com o Vasco, aceitado lá receber seu crédito, a recuperação judicial, já que abre a boca para falar, né? Que é Vasco, que não sei o quê, o presidente mais importante dos últimos anos e tal. Ele não participou da mediação, não aceitou a proposta do Vasco, já não tem lá um documento lá dentro assinado por ele, deveria ter, né? Seria tão Vasco assim, né? Para fechar aqui, mais 2 assuntos pequenininhos, né? GE fala em 2 assistências do PH. Menos, né, GE? Menos. Ontem, aquele toquinho de calcanhar para a corrida do Ryan no primeiro gol, é uma assistência. Pelo amor de Deus, né? Então bota aí uma assistência só no gol do Verratti, né, no terceiro. Vamos com calma, né, GE? Pelo amor de Deus. E para fechar aqui, né, tomara que o Diniz trabalhe bastante com o GB, tanto pela direita, tanto pela esquerda, tanto por dentro, com o David, idem, né? São 2 caras que podem ajudar, o David pela esquerda, né? Fazendo um arrasto pela esquerda, o Ryan faz o arrasto pela direita, ontem fez por dentro, né? O Paulo Henrique já fez isso já, algumas vezes, né? Teve uma emblemática que foi no passado, ano retrasado, contra o Botafogo lá, que a gente salvou a gente, né? Em 2023. Então, tomara que o Diniz treine bastante o GB, o David e o Estrela, e como eu havia falado no vídeo anterior, também o Garré, né? Para saber se o Garré fica ou se o Garré sai. E mais uma vez aqui, não posso deixar de falar, um comentário de um inscrito aqui, né? Dizendo que o Admar, o novo diretor executivo do Vasco, não veio para o Brasil por menos de 2 milhões mensal. Eu falei lá no meu comentário, na resposta agora no YouTube, que era uma conclusão boa, era uma conclusão lógica. Um cara, né, veio para o Brasil, com que salário, né?
Não sei se chega a 2 milhões, mas acho que menos de 1 milhão não vai aceitar vir para o Vasco, né? Dizem que ele tem lobby, que tem contatos, que tem uma caderneta que ele liga para os jogadores, empresários, né? Agentes e tal. Então vamos aguardar aí, né? Não só o Diniz treinando com esses jogadores aí, GB, David, Estrela, vendo aí a questão do Garré, né? E um novo diretor se desfazendo de jogadores como Jean Davi, como Estrela, perdão, como Jean Davi, como Alex Teixeira, né? Que o Vasco possa desinflar sua folha aí, está muito inflada, né? E compromete aí futuros investimentos, futuras contratações, né? Se gostou dos meus comentários, escreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.